Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Antes de começarmos o nosso culto, não é? Eu queria fazer um esclarecimento, não é? Nós voltamos para os cultos presenciais, né? Já que acabaram-se todas as restrições. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, na igreja de Ribeirão Pires, estão acontecendo os cultos presenciais. Mas durante a época das restrições, durante a época da pandemia, né, os cultos virtuais acabaram chegando em lugares muito distantes, né, enviados por amigos, parentes, né, então acabaram chegando até fora do Brasil, fora do estado de São Paulo, ou mesmo em lugares distantes. E chegaram também para pessoas que não tinham oportunidade de participar do culto às 10 horas da manhã em virtude do trabalho, né, em virtude do seu serviço, dos seus compromissos. Assim sendo, não é, quando nós voltamos para a igreja, nós recebemos muitos pedidos para que não se parasse os cultos virtuais, não é, e mesmo os grupos familiares virtuais. E assim sendo, nós estamos atendendo, não é, e pelo menos, não é, foi o pedido, né, pelo menos uma vez por mês nós vamos estar, não é, trazendo os cultos virtuais e os grupos familiares também virtuais, né, para que todos aqueles que estão acostumados a ouvir a pregação de uma forma mais simples, de uma forma mais explicada, né, trazendo a palavra de Deus para um contexto mais próximo, né, à nossa realidade, ao dia a dia que nós estamos vivendo, né, e de uma forma muito simples de entender, possam estar acompanhando, não deixem de acompanhar. Amém? Então, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua santa presença, meu Pai, clamando para que Teu Espírito Santo venha e nos traga a revelação da Tua palavra, meu Pai, e que esta palavra se transforme em poder e autoridade na vida de todos que ouvirem essa mensagem, trazendo cura, libertando, trazendo salvação, meu Pai, trazendo vitória, vida e vida em abundância para todos aqueles que Te buscarem através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem. Nós sabemos que nós vivemos um mundo de muitos desafios, né? Nós estamos começando o ano de 2022 e nós sabemos que existem muitos desafios. Nós vivemos num mundo caótico, não é? Então, qual o segredo, não é, para que nós possamos vencer e prevalecer, não é, num mundo caótico, num mundo que existe tantos desafios, onde nós somos confrontados, não é? Qual o segredo? O segredo está numa palavra, né, que encerra, na verdade, um grande poder que Deus, né, nos deu para vencermos situações adversas. E hoje nós vamos aprender isso. Então eu queria que você, se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Neemias. Né? Neemias é Antigo Testamento, no capítulo 8, versículo 10. Né? Preste muita atenção. A pregação de hoje, ela traz, né, o recado, traz o ensinamento de Deus para nós nos fortalecermos diante das circunstâncias adversas. Está escrito assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e, olha só, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. E aí tem uma recomendação. Preste muita atenção. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muito bem, aqui o profeta Neemias, ele faz uma grande revelação. Ele, em primeiro lugar, ele traz um recado para o povo de Deus, para que não se entristeçam. Não é? Uma pessoa que se entristece, ela deixa, ela permite, né, que entre dentro dela o desânimo. Né? E isso vem através da depressão e da presença das trevas, do próprio maligno. Né? Aqui ele fala que a alegria do Senhor é o segredo da nossa força. Né? Muito bem. Como que essa alegria se manifesta? Né? Então hoje nós vamos aprender, em primeiro lugar, que essa alegria ela pode ser vista como uma disposição do nosso coração. Ela pode ser vista como uma atitude do nosso coração, né, manifestando fé, confiança e esperança em Deus. Amém? Então eu queria que você visse isso, e se você puder, né, você que estava em Neemias, vai um pouquinho mais para frente, vai no Salmo 32. Salmo 32, um pouquinho mais para frente, né? Olha só. Salmo 32, versículo 11. Está escrito assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Regozijai-vos é uma alegria, né? Assim, bem grande, não é? Vamos dizer assim, se exultem em alegria, né? Pulem de alegria, não é? Festejem. Vós, os justos, e cantai alegremente todos os que sois retos de coração. Então aqui existe, né, essa recomendação, né, dada pela palavra de Deus, que todos aqueles que forem
retos de coração, ou seja, as pessoas que buscarem praticar o bem, as pessoas que buscam a prática do bem, buscam a prática da justiça, esses devem se alegrar e cantar. Então nós vamos ver hoje a ligação principalmente que existe entre a alegria, né, manifestada através do cântico, ou seja, do louvor, da adoração. Nós vamos aprender isso hoje também. Indo um pouco mais para frente, o Salmo 105, né, olha só, aqui está escrito assim, Salmo 105, versículo 3. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Então, a pessoa que buscar o Senhor, ela tem que buscar através de uma alegria no coração. Né? Lembra que Neemias ele fala, não se entristeçai, não entristeçai-vos, não é? Então, através da alegria, nós buscamos ao Senhor. E buscando ao Senhor, nós temos alegria. Presta atenção à ligação que existe entre buscar o Senhor e a alegria. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, no versículo 4. Então, a força do Senhor, não é? Ela vem através da busca da sua alegria. Lendo os dois, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e sua força, buscar a sua face continuamente. Então, nós vemos aqui claramente a ligação entre a alegria e a força, não é, para prevalecer diante das circunstâncias. Mas o mais interessante é que muitas pessoas pensam assim, olha, eu não tenho motivo para alegrar porque na minha vida está acontecendo tudo errado, olha, eu estou passando por tanta prova. Mas elas não sabem que a alegria é o poder que vai mudar a situação. Né? E ela não depende daquilo que nós temos, das circunstâncias. Existe um motivo maior para nós encontrarmos alegria no nosso coração. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Abacuque. Né? Abacuque é Antigo Testamento. É um texto bem conhecido, né? Mas eu vou ler aqui com vocês. Olha, Abacuque capítulo 3, versículo... Nós vamos ler o versículo 17 e 18. Está escrito assim. Então, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, não existe motivo nenhum para se alegrar, não é? Mas olha o que esse profeta, Abacuque, ele fala para o povo de Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, não é? Ou seja, pularei de alegria no Deus da minha salvação. Então esse profeta, ele já estava declarando que a salvação, não é? Que ele tinha profetizado que viria através de Jesus Cristo, é o motivo, não é? Da alegria de todas as pessoas, independente das circunstâncias. Então a esperança que eles tinham naquela época do Antigo Testamento de que viria o Messias, ou aquele que ia salvar todo o povo de Deus e ia libertar o povo, já era motivo para eles ficarem alegres, independente de não ter vacas no curral, não é? Independente da vide, não dar fruto, independente de qualquer situação adversa. Amém? Muito bem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né, ele que teve tanta revelação e comunhão com o Espírito Santo, ele faz uma recomendação para o povo de Deus. Naquela época, o povo de Deus era muito perseguido. Estava numa circunstância contrária. Né? Mas Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele faz uma recomendação. Nessa carta, ele fala assim para o povo de Deus. Regozijai-vos. Regozijai-vos, em umas versões está escrito alegrai-vos. Né? São termos equivalentes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Então, essa alegria, na verdade, é o poder que vai transformar as circunstâncias em nossa volta. É o poder que vai manter, não é, o nosso coração em paz, não é, em paz, com fé, com confiança e esperança e seguro, diante de qualquer circunstância contrária. Muito bem, mas existe um segundo aspecto. Existe também a alegria, não apenas como uma atitude, uma disposição do nosso coração, mas existe a alegria como um poder sobrenatural que vem através de Deus pelo Espírito Santo em nossa vida. E essa alegria, então, ela produz poder sobrenatural. Eu queria que você voltasse um pouquinho e lembrasse que Jesus Cristo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele faz uma recomendação a todos aqueles que o seguem, aqueles que creem em Jesus, não é? Então ele fala assim, Atos, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Olha só, mas recebereis a virtude, ou o poder, não é? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele recomenda para todos aqueles que creem nele
a receber o quê? O revestimento de poder. Não é? E que poder que é esse? Não é? O apóstolo Paulo, não é? Como nós dissemos, ele buscava muita comunhão com o Espírito Santo. Uma vez que, quando ele se converte, não é? Jesus Cristo já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, mas tinha subido aos céus. Então o apóstolo Paulo, ele vai lá em Gálatas, né, um texto bem conhecido, capítulo 5, ele vai falar que poder que é liberado pelo Espírito Santo em nossa vida. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, preste atenção, o fruto do Espírito. Então, o Espírito é uma semente que nós temos dentro de nós. E ele vai frutificar conforme a nossa atitude buscando esses frutos. Então, mas o fruto do Espírito é caridade, né, em algumas versões amor, gozo, em algumas versões alegria e paz. Depois falam outras coisas, mas eu queria que você pensasse nisso. Quando se fala no poder do Espírito Santo, né, em nossa vida, o fruto que esse Espírito vai trazer, não é? Se liga, em primeiro lugar, amor, a alegria e depois a paz. Então essas três palavras, né, amor, alegria e paz, estão ligadas. Elas vêm primeiro. Isso é a importância da alegria dentro de nós. Muito bem. Quando nós vemos os antigos, não é, cristãos, não é, os discípulos da igreja primitiva, nós vemos que eles tinham, não é, essa alegria de uma forma sobrenatural. Lembre-se que quando nós falamos de uma alegria sobrenatural, nós estamos falando na presença do Espírito Santo, que deve ser buscada por cada um de nós. Não é? Então, Atos capítulo 13, versículo 52, não é, fala assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, veja a ligação entre estar cheio de alegria e estar cheio do Espírito Santo. As coisas, não é, elas caminham juntas. Uma coisa implica na outra. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem alegria. Mas que tipo de alegria? Alegria sobrenatural. Alegria que independe das circunstâncias. Uma alegria que não pode ser entendida com a mente. Mas é uma alegria que vem do Espírito. Então, eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Vou ler novamente. Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Muito bem. Quando nós falamos, né, no poder do Espírito Santo para enfrentar circunstâncias adversas, né, esse poder ele vai ser liberado, não é, com a manifestação da nossa alegria diante de Deus através de quê? De louvor, de adoração, não é, de cânticos. Eu queria que você fosse comigo, né, voltasse lá no Antigo Testamento, no livro de Salmo. Livro de Salmos, no capítulo 28, no Salmo 28, né, aqui existe um salmo que vai ser bem esclarecedor. Salmo 28, versículo 7. Olha só. Quem escreve esse salmo é o próprio Davi, não é? O rei Davi. Está escrito assim, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. Regozija-se, né? E se exalta de prazer, de alegria. E com o meu canto, ou com o meu cântico, né? Louvarei. Muito bem, então aqui Davi ele relaciona a confiança que ele teve em Deus, o socorro que Deus, né, veio com sua providência para a vida dele, ele relaciona isso com a alegria que ele tem, né, e se exalta de alegria, pula de prazer, cantando para Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Nós sabemos, né, que lá no Antigo Testamento, né, existia a profecia de que a alegria do Senhor seria uma força sobrenatural. E no Novo Testamento, né, justamente o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles vão viver uma situação, né, difícil, em que qualquer um de nós não teria motivo nenhum para nos alegrarmos. E se nós não temos motivo para nos alegrarmos, né, nós não teríamos motivo de expressar essa alegria através de cânticos, de louvores, de adoração. Amém? O que Paulo e Silas fizeram? Eles fizeram a obra de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus, ensinando a palavra, libertando pessoas, e por isso o mundo, não é, se opunha a ele. Então, na época, né, o mundo, não é, ele se opunha à pregação do verdadeiro evangelho. E por isso Paulo era perseguido. Paulo no início era um perseguidor, mas quando ele teve a revelação de que o Deus, o Criador, ele era a palavra de Deus viva, ou seja, Jesus Cristo, né? Então ele acaba se convertendo. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. E aí ele começa a sofrer perseguições, açoites.
E aqui, nessa ocasião, ele tinha sofrido juntamente com Silas muitos açoites, né? Tinha apanhado com vara, provavelmente estava sangrando, estava com as costas machucadas, ardendo, muitas vezes até infeccionadas, sendo humilhado, sendo, né, provocado por todos os que estavam no cárcere. E aqui existe um relato, né, em Atos. Eu queria que você fosse comigo, né, em Atos capítulo 15, versículo, melhor, 16, né? Versículo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Olha só o que acontece. Motivo para se alegrar eles não tinham, se fosse uma alegria natural. Mas uma alegria sobrenatural, então ela não depende de circunstâncias, não depende daquilo que nós vivemos. Ela é um poder que está dentro de nós. Atos capítulo 16, versículo 25 fala assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, numa circunstância dessa, eles estavam alegres. Eles cantavam hinos, olha só, a Deus. Vou repetir de novo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E o que aconteceu no versículo 26? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando nós manifestamos a alegria, que é um poder de Deus, um poder assim enorme de Deus, né, através do louvor, através de um cântico, através de um salmo, através de um hino de adoração, então nós provocamos, né, em tudo que nos rodeia, uma situação, né, sobrenatural. E aqui, então, os alicerces se abalam, você pode ler depois, né, e eles acabam sendo libertos. Mas será que existe um motivo para, independente de qualquer circunstância que esses homens faziam, adorar e louvar a Deus e se alegrar? Será que existe um motivo? Voltando lá no Salmo e procurando o Salmo 51, nós sabemos que Davi, ele era um homem que era agradável ao coração de Deus. E ele compunha, muitos salmos, ele era um louvador. E aqui ele vai falar, lá no Salmo 51, queria que você fosse comigo, Salmo 51, o motivo que justifica, independente de qualquer situação, nós nos alegrarmos. Salmo 51, versículo 12. Está escrito assim: Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, diante de tudo que se passa, diante de tudo aquilo que Davi tinha feito, Davi tinha transgredido a lei, sabia que ia ser punido, porque ele tinha plantado a injustiça e ia colher aquilo que ele plantou. Mesmo assim, ele falava assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Independente das circunstâncias adversas que ele sabia que ele ia colher pelo mau procedimento que ele teve. Aqui, no caso, nós estamos falando de Batseba, e quando Natan chega até ele, então, e traz a revelação de que Deus estava vendo tudo e presenciado tudo que ele tinha feito. Então, nesse motivo, ele sabe que ele vai pagar o preço, pelo seu erro. Mas mesmo assim ele fala assim: Deus, torna-me da alegria da salvação. Eu não quero mais alegria de nada, mas me dá a alegria da salvação. Voltando lá no versículo 12, Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então Davi aqui, ele sabia o poder que existia na alegria, nessa alegria sobrenatural que vinha da parte de Deus. Importante notar que todos aqueles que são de Deus, eles estão no reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é caracterizado por algumas coisas. E dentre essas coisas, eu vou ler para você, para encerrar, Romanos, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Preste muita atenção. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, coisas que trazem prazer no mundo que nós vivemos. Coisas que nós temos aqui na terra, coisa que nos traz prazer na nossa vida, neste mundo. O reino de Deus não é bebida, ou não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui está ligando justiça, paz e alegria à presença do Espírito Santo dentro daqueles que são do reino de Deus. Um pouco mais para frente, eu creio que está na mesma folha, na mesma página da sua Bíblia, em Romanos capítulo 15, versículo 13, está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo ou alegria, Nós sabemos que gozo é alegria.
Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo ou alegria e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude ou pelo poder do Espírito Santo. Então aqui nós aprendemos, não é, que a alegria é o poder de Deus para nós vencermos circunstâncias adversas. Não é? E que essa alegria ela pode ser vista em duas partes. Né? Em primeiro lugar, uma disposição do nosso coração que nós devemos ter. Nós devemos manifestar em nós uma alegria que se baseia na fé, na confiança e na esperança de Deus, não é? Em nossas vidas e principalmente da salvação. Mas existe também uma alegria que ela é um fruto da presença do Espírito Santo dentro de nós. Então ela deve ser cultivada. Um fruto tem que ser cultivado. Não é? Então esse fruto nós temos que buscar dentro de nós esse poder, não é? Que logo depois de amor, né? Ou seja, caridade em algumas versões, tem gozo ou alegria, não é? E paz. Então esse fruto da alegria, ele é o segredo de nós prevalecermos, de nós vencermos as circunstâncias contrárias no mundo que nós sabemos que ele se opõe ao conhecimento de Deus, né, e a todos aqueles que buscam, né, o conhecimento da palavra, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós somos sempre confrontados. Então, através dessa alegria, nós vencemos. Eu queria que você meditasse bastante nessa palavra, não é? Que você, diante de qualquer problema, lembre-se, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? É o segredo de Deus para continuarmos no nosso caminho, é o segredo de Deus para superarmos todos os desafios, vencermos e prevalecermos no mundo caótico que nós vivemos. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e que essa palavra se transforme em poder e autoridade, meu Pai, na vida de todos aqueles que ouvirem essa pregação, aonde ela chegar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até o nosso próximo encontro, né, no mês que vem, no culto virtual. E não se esqueça também de acompanhar os grupos familiares virtuais. Amém? Que são liberados nas quartas-feiras. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.